a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, do Pão Nosso, Chico Xavier, sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversão usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, mas sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que já marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tratar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se a letras, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritualistas nos têm como fantasmas de laboratório, ou formas voaçantes, vagas e etéreas, errando indefinitivamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para os desordeiros. Na costa da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos e nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardamos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, para aqueles que nós ainda não demos o nosso boa noite, aquele que chegou um pouquinho mais tarde, não é? Vamos dar os nossos boa noites, que sejam todos bem-vindos à nossa casa, a casa de Francisco de Paula, para mais um encontro nosso, às sextas-feiras. Então, vamos ler a mensagem de Sheila, porque sempre nós fazemos isso, né? Ao começarmos. E depois nós temos que conversar um pouquinho só, antes da Luzia fazer o estudo da noite de hoje. Então, a nossa querida irmã Sheila, ela nos fala, a mensagem dela hoje, dia 26, é em silêncio. Em silêncio, o dia espera que a noite se vá para anunciar a alvorada. Em silêncio, a fonte que teve as águas agredidas com dejetos espera a sujeira baixar para seguir servindo sempre. Em silêncio, a árvore podada espera a recuperação dos galhos para continuar oferecendo seus frutos. Em silêncio, as células do corpo humano se renovam a cada dia, garantindo a existência das criaturas. Cultiva também o silêncio ante os lances difíceis da jornada no mundo. Age no bem e entrega os resultados a Deus, que nos garantirá sempre o melhor. Hoje, talvez a dificuldade te bata a porta. Em silêncio, porém, ela também partirá, deixando as bênçãos da lição que te felicitará depois. Olha aí, meus irmãos, que mensagem, hein? Em silêncio.
Então, vamos orar, meditando sempre nessas mensagens que chegam até nós. Nada vem por acaso. E nós precisamos parar um pouquinho sempre, pensar, refletir, e não apenas ler a mensagem, mas aproveitar a mensagem e ver se modificamos alguma coisa em nós, não é? Então vamos orar. Não foi à toa que nós pedimos para colocar a música do nosso querido Francisco de Assis, não é? E hoje nós vamos fazer a oração de Francisco de Paula. Então vamos prestar bastante atenção e vamos orar, meus irmãos. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, eu venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê, e assim ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha meu espírito, que eu seja bondoso e alegre, e que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, sentindo, acho até que todos estão sentindo a mesma coisa que nós, uma paz, uma tranquilidade que Francisco de Paula nos traz, mentor da nossa casa. Então, neste clima, nós vamos pedir, acho que já escolheram quem vai falar o Evangelho, aberto ao acaso, não? Então, a Lígia está na minha frente, você, por favor, tem o Evangelho aí, Lígia? Isso. E lê um itemzinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, antes da Luzia começar a falar, nós queríamos falar uma coisinha rápida. Vocês devem ter espantado, dizendo assim, ué, mas amanhã é dia do aniversário de Francisco de Paula, mentor da nossa casa. E a Luzia botou assim, qual é o tema da Luzia? Falar sobre Joana de Cusa. Por que será que ela fez isso? Bom, então, o que nós queremos só explicar rapidinho. Todas as reuniões estão falando sobre Francisco de Paula, não é? Toda reunião, Francisco de Paula. Então, nós começamos com
a música lá, né, do Francisco de Assis, que foi a inspiração, né, de Francisco de Paula. E amanhã, como já dissemos, é o dia do aniversário do nosso mentor da casa, né? E ele nasceu dia 27, claro, de abril, de março, de abril, e de 1416, e a desencarnação dele foi no dia 2 de abril de 1507, né? Então, ele foi um eremita, fundador da Ordem dos Mínimos, e foi santo também, continua a ser, na Igreja Católica, o São Francisco de Paula, não é? Ele é conhecido como eremita da caridade, mas ele fez uma opção, assim, de um desprezo absoluto pelos valores, esses valores transitórios da nossa vida, né? E ele se dedicou integralmente ao próximo. Ele fundou a Ordem dos Mínimos, vocês conhecem muito bem, né? As mínimas da congregação, a Ordem dos Mínimos, né? Uma fraternidade que exige do interessado que for ingressar nela uma única condição, a de ser mínimo. A de ser mínimo, pois Jesus, o que Jesus disse, gente? Né? Que se alguém quiser ser o primeiro, que ele seja o último servo de todos. Não foi isso que Jesus falou? Então, gente, Francisco de Paula, ele era venerado por pobre, por rico, por isso tudo, né? Então, ele é, vamos dizer assim, o nosso mestre, o patrono da nossa casa, né? Aquele que está sempre junto a nós, e ele é um missionário especial, né? Uma capacidade extraordinária que ele sempre teve, de quê? De resgatar os mais puros e preciosos valores evangélicos. Então, o nosso querido Francisco de Paula, nós tínhamos preparado uma outra coisa, né? Mas que não deu certo. Mas, se Deus quiser, no dia do aniversário da nossa casa, vai dar certo o que nós temos preparado para hoje. Mas, então, nós vamos agora escutar a Luzia. Joana de Cusa, quase não falam, não é? Na congregação, quase não se ouve falar dela, mas também é caridade, gente, é caridade, não é? Posta assim em ação. Então, Luzia, a palavra é sua, vamos escutá-la. Obrigada, dona Clélia. Boa noite a todos. Hoje, como dona Clélia já avisou, nós vamos falar um pouquinho sobre Joana de Cusa. Entender um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre esse espírito tão elevado. O estudo foi baseado no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, e Joana e Jesus, Uma História de Amor, de Divaldo Franco e César Braga Said. Joana de Cusa é uma das mulheres do Evangelho, seguidoras do Cristo, quando ele ainda estava aqui entre nós na Terra. É uma dessas encarnações do espírito de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, um espírito que irradia luz, ternura, sabedoria, despertando a nossa vivência para o amor na mais elevada expressão. Mesmo que essa expressão seja através de grandes sacrifícios. E na estrada evolutiva, nós vamos encontrar Joana, esse espírito, como discípula de Francisco de Assis, como irmã de caridade no México, Juana Inês de la Cruz, e também como irmã de caridade aqui no Brasil, como Joana Angélica de Jesus. E, claro, como Joana de Cusa, nos tempos de Jesus, quando esteve encarnada entre nós.
O evangelista Lucas se refere a ela em 2 oportunidades, e eu vou pedir licença para ler. As mulheres que acompanhavam Jesus, capítulo 8, versículos 1 a 3. E sucedeu depois disso que ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres, Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Joana, como ela tinha condições financeiras, muitas vezes financiou as viagens de Jesus, né, para a pregação dele e dos seus discípulos. E no capítulo 24, itens 1 a 12, 1 a 11, fala: na primeira madrugada da semana, foram ao sepulcro, levando aromas que haviam preparado. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11. 11, porque Judas já havia se suicidado. Aos 11, a todos os restantes. Eram elas: Maria de Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos se refere a ela como uma mulher de muitas posses, que ela tinha inúmeras criadas, desfrutava de um privilégio social em Cafarnaum, porque ele era casada com Cusa, por isso Joana de Cusa, esposa de Cusa. E Cusa, na época, era o intendente de Herodes. Era como se fosse uma espécie de administrador, um braço direito de Herodes. Herodes, Antipas, era tetrarca da Galileia e da Pérea. E ele, que foi o responsável, Herodes, responsável pela decapitação de João Batista, e também esteve envolvido com a prisão e o julgamento do Mestre Jesus. Então, daí a gente tira o perfil de Herodes e o perfil de Cusa, né, que era seu braço direito, devia ter o mesmo nível moral. Mas os espíritos, né, quando eles já conseguem atingir um certo grau de entendimento da lei do Pai, eles começam realmente a despertar para as leis de Deus, eles reencarnam para testificar a sua fé e a fidelidade a esse Pai. E Joana era um desses espíritos. Ela já trazia consigo algumas características de dedicação e de fidelidade. Mas ela tinha um conflito muito grande dentro de si, porque o seu esposo, Cusa, era um homem muito volúvel, frívolo, que por interesses materiais, ora agradava os judeus, ora agradava os deuses romanos. Ele ficava ali, na corda bamba, em cima do muro, ora agradava um, ora agradava outro, para manter ali as vantagens que ele já tinha, porque era um homem de posses e poder, e também para angariar tantas outras, né? Ou seja, Cusa não era fiel a nada, nem a ninguém, e muito menos a Joana. E uma de suas servas, né, servas de Joana, percebendo essa angústia que ela trazia no peito e aproveitando uma viagem à Galileia que Joana fez para acompanhar o marido, ela falou sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, sobre suas curas, e fez um convite para que ela a acompanhasse para assistir um dos sermões do Mestre Jesus. E Joana aceitou esse convite. E ouvindo as palavras do Mestre, ela se sentiu inevitavelmente atraída pela mensagem que ele trazia. Ela tinha verdadeira sede de amor e de fé, de fidelidade dentro dela, já trazia isso dentro de si. E as palavras do Mestre tocaram profundamente o seu coração, de uma forma que ela saiu de lá eternamente modificada. Ela já saiu de lá como uma verdadeira cristã. Chegando em casa, ela contou para o esposo a novidade, né? E convidou para que ele participasse desse banquete de luz. E, claro, Cusa desprezava Jesus e todos os seus ensinamentos, né? Nem ouviu o que ela tinha a dizer a respeito do Mestre e dos seus ensinamentos. Mas Joana, ela continuou a frequentar as reuniões do Mestre, a ouvir as pregações,
que o mestre fazia. E nessa ocasião, ela sempre se vestia de forma simples, né, para não chamar muita atenção, porque ela pertencia à corte. Ela estava ali no alto escalão do império, por causa da condição de seu marido. Então, para não chamar atenção, ela sempre se vestia mais modestamente. E como ela tinha boa condição financeira, sempre que possível, ela financiava as atividades de Jesus e de seus discípulos. Mas, apesar de todos esses ensinamentos, ela ainda trazia essa angústia dentro de si, dentro do seu coração, em relação ao casamento, ao marido, à Cusa. E aí procurou, numa certa noite, Jesus, e ele estava hospedado na casa de Simão Pedro. Ele contou suas amarguras, né? Contou os desapontamentos sobre o marido, não conseguia entender como é que Cusa oscilava, ora entre os judeus, ora entre os romanos, e tirando vantagem sempre de ambos os lados. Ela não conseguia compreender isso e coadunar com esse tipo de atitude. Na verdade, ela gostaria de largar toda aquela vida que ela tinha, que ela não se sentia encaixada, e ele seguiu o mestre. E aí, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, eu vou ler para vocês a resposta que o mestre Jesus deu a ela. Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. Todos os templos da terra são pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Agradece ao Pai por haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o a si mesmo. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Os sãos não precisam de remédio. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou nas tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. E o mestre terminou essa conversa com Joana nesse dia com a seguinte frase: vá, filha, ser fiel. E essa frase, vá, filha, ser fiel, tocaram tão fundo o coração de Joana que ela nunca mais se esqueceria dessa frase. Vá, filha, ser fiel. E a princípio parece estranho que Jesus abra mão de uma discípula tão dedicada, né? Tão dedicada, e ainda orientasse a ela que ela seguisse ao lado de um marido, ali, de pouca evolução moral. Mas é que apesar de, naquele momento, Jesus não ter revelado a ela o motivo, Jesus sabia que Joana tinha débitos com Cusa contraídos em outra encarnação, ali mesmo em Roma. E que ela mesma havia pedido para que fosse incluído no seu plano reencarnatório esse novo encontro, para que ela pudesse reparar os erros cometidos no passado. Porque nessa encarnação, Joana ainda tinha algumas coisas a expiar. E Cusa fazia parte desse processo. Por isso, Jesus a orienta a ficar com ele, a continuar seguindo as leis do Pai, com o coração, com o amor, mas ao lado dele, para que ela conseguisse realmente resgatar e cumprir seu plano reencarnatório. Porque, na verdade, nós não precisamos, para viver o Evangelho, exemplificar o Evangelho, a gente não precisa estar dentro dos templos. Isso a gente tem a obrigação de viver e exemplificar em qualquer lugar que estejamos, seja no local de trabalho, seja entre os amigos e, claro, inclusive, principalmente dentro do nosso lar. Então, Joana entendeu, captou essa mensagem, né, do Divino Mestre e retornou à casa, mas totalmente transformada. E transformou também aquelas dores que ela sentia num hino de louvor a Deus, como se fosse realmente um aprendizado que ela teria que passar com resignação. E assim ela foi resignada. Procurou esquecer as características inferiores do marido e olhando, focando
para o lado positivo, o lado bom que ele tinha. E assim ela foi seguindo a sua vida, vivenciou com coração, com resignação, esse casamento, sempre pronta ao bom trabalho e sempre atenta às leis de Deus. O livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, fala que depois, mais tarde, ela foi abençoada por um filhinho. Mas Joana de Ângeles, anos depois, revelou a Divaldo que, na verdade, foram 2 filhos, mas que o mais velho não consta desse livro por não ter a permissão para tal informação. Humberto de Campos não teve essa autorização. E mais adiante a gente vai saber o porquê disso, por que ele não teve essa autorização. O tempo foi passando, Cusa sofre perseguições políticas. Claro, quem está em cima do muro um dia cai. E isso aconteceu com Cusa. E, em consequência disso, né, ele acaba perdendo tudo. Prestígio, dinheiro, bens, poder, perdeu tudo. Ficou na miséria. Se envolve em dívidas enormes, acaba amargurado, orgulho ferido, um sentimento de vingança muito grande dentro de si e acabou adoecendo e desencarnando em consequência disso tudo. Joana suportou tudo sem reclamar. E ela, que sempre teve, era da nobreza, sempre teve conforto material, servas a seu dispor, necessitou procurar trabalho para poder se manter e manter os filhos. E as amigas da corte achavam tudo muito absurdo, né? Como é que uma mulher dela, né, que vinha de nobre, procurar trabalho? O trabalho não era visto como uma coisa digna. Mas ela não achou nada absurdo, porque ela lembrou que o Mestre Jesus, ele também trabalhou com as mãos numa carpintaria. Então, nada mais digno dela também poder trabalhar. E dessa forma, ela foi trabalhar na casa dessas antigas amigas, né? Ela foi tomar conta dos filhos delas, uma espécie de babá. E assim ela conseguiu se sustentar e sustentar os filhos. No ano de 54 a 68 depois de Cristo, do Império Romano, ele foi governado por Nero. E dentre tantas loucuras que Nero fazia, como esbanjar dinheiro público, organizar festas, orgias, ele desencadeou grande perseguição aos cristãos. Os cristãos capturados, eles eram presos, alguns decapitados e outros amarrados aos postes que em seguida ateavam fogo, que eram queimados vivos. Se tornavam postes humanos, né, iluminando as ruas. E Nero ateou fogo em Roma, acusou, né, a grande frase, né, Nero ateou fogo em Roma, e acusou os cristãos de terem praticado esse ato, esse crime. E foi por isso, por causa desse crime, ele teve a justificativa para poder mandar executar milhares de seguidores do Cristo, inclusive Paulo de Tarso. No ano de 68, Joana, já com uma idade já avançada, ela estava junto ao filho mais novo, numa daquelas catacumbas, né, ouvindo os pregões, as pregações de Pedro nessa época. Ela foi capturada junto com tantos outros cristãos e foi também levada a esse poste do martírio. Ela foi amarrada num poste, o filho amarrado no poste ao lado e atearam fogo. Ela ia também se tornar uma tocha humana, né, um poste aceso. E Nero gostava de ver esse espetáculo lá do palácio dele, olhar aqueles postes, todas as ruas iluminadas, com os cristãos pegando fogo, iluminando as ruas. Coisa de doido. E eu vou ler, para não fugir, também do livro Boa Nova, esse final. Que os algozes da mártir cercam-lhe de impropérios a fogueira e falam: o teu Cristo só soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar.
Nesse instante, sentiu uma mão consoladora do mestre, lhe tocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Antes disso, o filho dela, quando o soldado está ordenando ela, abjura esse Cristo, né? O filho dela, que estava amarrado ao poste ao lado, implorava entre lágrimas para ela abjurar o Cristo, repudiar o Cristo. Abjura por mim, que sou seu filho. Imagina uma mãe vendo o filho ao lado pedindo isso, sendo queimado vivo, e ela, entre lágrimas, passa pela sua mente, assim, rapidamente, cenas da juventude, dos primeiros anos de casamento, do lar festivo, das venturas e desventuras, dos dissabores, da maternidade, da viuvez, das lutas, né, que vieram após essa viuvez. Ela lembra de Maria, mãe de Jesus, que assistira por horas o suplício do seu filho. E, por fim, lembra a conversa que ela teve com Cristo e suas palavras de despedida. Vá, filha, ser fiel. Então, quando o filho dela pede para ela abjurar ao Cristo, ela pede para que ele se cale e que lembra que Jesus era puro e não fugiu ao sacrifício. Então, que era preciso ser fiel a Deus. E aí foi quando o soldado chega para ela e desdenha, né, perguntando se teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde com muita dignidade: ensinou também a te amar. E como era um espírito de alta grandeza, ela foi amparada pelo próprio Cristo. O Cristo veio até ela: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. A história de Joana é uma história muito, muito bonita, muito emocionante. É uma história de fidelidade e também de força, de coragem. Imagina, há 2000 anos atrás, 2021 anos atrás, uma mulher que não era nada, né? Já era totalmente desprezada, não tinha direitos a nada, tanto que ela era Joana de Cusa, porque era casada com Cusa, né? O sobrenome dela era o marido, né? Eles que referenciava Joana. E ela teve coragem de seguir aos cristãos, coragem de seguir ao Cristo, coragem de não abjurar, coragem de ver um filho queimado a seu lado e mesmo assim continuar fiel ao Pai. Ela, nessa encarnação, que ela ainda tinha coisas a serem expiadas, as palavras do Mestre tocaram tão fundo o seu coração que o mundo se abriu. Mas não esse mundo material, mas o mundo espiritual, o mundo dos ensinamentos do Cristo, o mundo das leis divinas, o mundo que é eterno. E ali, aquela encarnação foi um divisor de águas para esse Cristo, para esse espírito. Ela nunca mais abandonou o Cristo desde então. Então a missão ali, o trabalho naquele espírito estava cumprido. Em certa ocasião, passando, né, muitos e muitos séculos passados, a Joana Divaldo foi fazer uma dessas palestras em Roma, junto com Nilson, né, seu fiel escudeiro, né, seu companheiro de jornada. E Joana de Ângeles apareceu para ele, a sua mentora, e foi ali guiando, né, os dois, foi guiando os dois até o local onde ela foi colocada no poste, junto com seu filho e queimada, seu filho mais novo e queimada, e confessou que nessa encarnação, o espírito, que hoje se chama Nilson, era o seu filho mais novo, que estava queimado com ela. E que o filho mais velho, que não é citado nessa história, era Divaldo, mas que também não tinha permissão para revelar nada sobre aquela encarnação dele.
E isso está no livro Joana e Jesus, uma história de amor. Anos se passaram, né, dessa encarnação de Joana de Cusa, e ela vem, séculos se passaram, na verdade, como discípula de Francisco de Assis. Esse Francisco de Assis que nós tivemos a prece, né, na abertura aqui da sessão de hoje. E ela, sim, ela se candidata a viver na simplicidade e seguir junto com Francisco de Assis, vivenciando e transmitindo o Evangelho de Jesus. No século XVII, ela vem encarnada já como no México, como Juana Ramírez de Santillana. Também resolveu, já com Cristo dentro de si, ela resolve entrar no convento das Carmelitas Descalças aos 16 anos de idade. E desacostumada, né, com essa rigidez ascética das carmelitas, ela adoeceu, voltou à corte e, seguindo a orientação do seu confessor, ela foi para a ordem de São Jerônimo da Conceição. E ali ela pôde se dedicar às letras, à ciência, e tomou o nome de Sor Juana Inês de la Cruz. A gente pode reparar que esses espíritos, né, que eles já despertaram para a lei, já viveram muito, já encarnaram muito, já despertaram para a lei do Pai, eles vêm tanto com a inteligência mais trabalhada, mais desenvolvida, e a parte moral também, e essa parte ligada. E assim era Joana. Então, nessa encarnação, como Juana Inês de la Cruz, em sua cela, né, dentro do convento, ela era cercada sempre de inúmeros livros, estudava, escrevia poema, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal, música sacra, e era frequentemente visitada por intelectuais europeus da época, né, do Novo Mundo, e trocavam entre si conhecimentos e experiências, tanto que ela ficou conhecida nessa encarnação como a monja da biblioteca, e se imortalizou também por defender os direitos da mulher de ser inteligente e capaz de lecionar e pregar livremente. Também foi uma guerreira. Passam-se mais uns anos, ela regressa, né, agora em nova encarnação, aqui na cidade de Salvador, na Bahia, no Brasil, como Joana Angélica. Também filha abastada, de uma família abastada, e aos 21 anos ingressou no convento da Lapa. E como franciscana, né, de novo como franciscana. E assume o nome de Sor Joana Angélica de Jesus, pertencendo à ordem da Nossa Senhora da Conceição. Ela foi irmã, escrivã, vigária, quando em 1815 ela se tornou abadesa. Defensora da independência do Brasil, ela desencarna aos 60 anos de idade, atingida por um golpe de baioneta, quando resistia à invasão pelas tropas portuguesas, né, contra a independência do Brasil, e ela defendendo o convento e as moças, né, que lá viviam com ela, as noviças. E assim, ela se tornou a primeira heroína da independência do Brasil. Joana, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo. Primeira no capítulo 9, com o título A Paciência, e o segundo no capítulo 18, com o título Dar-se-á aquele que se tem. Esse espírito amigo é o mesmo espírito de Joana de Ângeles. E no mundo espiritual, Joana trabalha numa região próxima aqui à crosta da Terra. E quando ela percebeu que vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, entes queridos, se preparavam para reencarnar, ela reuniu todos e planejou construir aqui na Terra, na Bahia, assim, uma cópia desse local onde ela trabalhava na região espiritual, com o objetivo
de redimir esses antigos entes queridos e também criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver em comunidade numa vivência cristã. E quando estava tudo já esboçado, Joana procurou o contato com Francisco de Assis, solicitando, né, que Francisco de Assis examinasse os planos direitinho e auxiliasse na concretização desse plano aqui, na Terra. E graças às atividades desenvolvidas, né, tanto no plano material quanto no plano espiritual, é criada a Mansão do Caminho. A história desse espírito é realmente muito bonita e encorajadora. Ela é mais uma trabalhadora que o Pai nos envia para nos orientar e servir de guia. Então, que possamos, com esse exemplo desse espírito fantástico, que através do nosso livre-arbítrio, com a nossa sabedoria, usando esse livre-arbítrio, dessa sabedoria, possamos absorver todos esses ensinamentos, toda essa vivência, esses exemplos que foram dados por ela, por esse espírito, e que um dia também podermos sermos dignos de ouvir do Mestre Jesus: vá, filha, ser fiel, eu estou contigo. Muito obrigada a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Um bom estudo, né? Muita gente já conhecia, mas muita gente também ainda não tinha assim, tanta intimidade, né, com a nossa Joana de Cusa. E é bem interessante, uma coisa um pouquinho diferente, não é? Mas que foi muito bom o seu estudo. Nós até já tínhamos feito um estudo do livro Boa Nova. Houve um ano em que, na primeira sexta-feira do mês, nós estudávamos o Boa Nova, não foi, Adilson, não é? Lembra? Pois é, o Proença também lembra. Então, nós fizemos esse estudo lá no Recanto de Sheila, porque nós sempre fazemos, na primeira quarta-feira de cada mês, nós fazemos o estudo, o mesmo que o palestrante vai lá na nossa reunião, né? Às sextas-feiras, na primeira sexta-feira de cada mês, na reunião de conforto. Então, é interessante, né, que foi um estudo diferente para algumas pessoas, né, e que trouxe para nós, né, todos, essa, não é bem uma curiosidade, né, mas nos deu a oportunidade, né, de conhecer. Você vê a sequência de Joanas, não é? Uma sequência de Joana, não é? Interessante, não é isso? Bom, gente, então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, não é? Um estudo muito bom. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É interessante que, nesse momento, nós vemos tanta ajuda aos nossos irmãozinhos, graças a Deus, graças a Deus. Então, estamos chegando ao final da nossa reunião. E vamos pedir, então, ao Adilson que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento, tá? Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Senhor, por todo esse amparo que recebemos na noite de hoje, através dos vossos mensageiros que aqui estiveram conosco. Obrigado pela paz, pela harmonia, pelo amor que tens nos dado, pelas oportunidades de aprendizagem e trabalho. Somos eternamente gratos, Senhor, pela vida, pela família, pelo lar. Abençoa-nos a todos, Senhor, hoje e sempre, e muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, depois a Márcia vai ler o boletim, né?
Então, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, nós damos por encerrado a reunião de hoje, mas não podíamos deixar de agradecer, não é? E de falar só mais um pouquinho, de dar o nosso abraço a Francisco de Paula, né? Que ele tem tanta paciência conosco. Então, nós podíamos dar um presente de aniversário para Francisco de Paula. O que vocês acham? A nossa união, tá? A nossa boa vontade, o respeito, que às vezes falta um pouquinho. Então, que nós possamos, sabe, nos unir, trabalhar juntos, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, não a nossa, vamos dizer assim, a nossa promoção, nos promovermos, mas cada vez mais fortalecer a nossa casa, sabe, unidos, juntos, de mãos dadas, não é? E hoje nós íamos até botar no piano, cantar, mas não tivemos essa possibilidade, né? Vamos dizer, não é bem um hino, né? É um hinozinho que nós recebemos pela psicografia, mas, se Deus quiser, nós vamos fazer isso no dia da festa daqui, no dia 23, né, de abril, que faz aniversário a nossa casa, 92 anos, não é? Então, lá, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer o que nós iríamos fazer hoje. Mas, então, minha gente, que Jesus continue nos amparando e que nós possamos continuar unidos assim como nós estamos, com o mesmo objetivo, não é?